te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Pai, nos envia, Senhor, aqueles que precisam receber a sua presença para as nossas vidas, ó Deus. Eu te peço, Pai, nesta noite, Pai, já te agradeço pelo milagre, porque o Senhor é o Deus que faz milagres, Senhor. O Senhor é o Deus que abre porta onde
Saudar a todos com a paz do Senhor, amém? Graças a Deus, meus queridos, que nos dá vitória por Cristo Jesus, nosso Senhor. Estou feliz de ver nosso irmão, meu amigo Luiz. Tudo bom, Luiz? Graças a Deus, sua família, isso é muito gratificante. Graças a Deus por você que nesta noite veio, neste culto, ao Senhor, para o Senhor, mas hoje um culto alusivo à família, porque nós sabemos que família é projeto de Deus. Amém? Família é projeto de Deus. Nunca podemos esquecer desse detalhe, que a família é um projeto de Deus. A família foi projetada por Deus. Abra as vossas Bíblias no Salmo 27. Nós iremos hoje estar meditando no Salmo 127, 127 e 128. Amém? Salmo 127 e 128. Um após o outro, Vamos estar tratando aqui para ver o que Deus tem para conosco na noite de hoje. Este Salmo 127 foi o Salmo, que Davi, escreveu aqui. E o Salmo 128, você vai ver que ele diz que é um salmo anônimo, ou seja, não tem um autor conhecido. Há uma suposição que foi Ezequias, mas nada comprovado, Alguns estudiosos, como tantos outros salmos que tem, porque às vezes quando fala em salmo, aí as pessoas pensam que só existe um salmista que é Davi, mas não, tem Davi, tem Salomão, tem o próprio Ezequiel, tem muitos outros que compõem os salmos, que é um cântico dos cânticos, é uma melodia. Então, não só é Davi, tem outros. Há exemplos diversos que, se for ver para frente aqui, tem muitos dos salmos aqui que é salmos anônimos, que não tem um autor realmente denominado que é esse autor, há uma suposição. Mas aqui o Salmo 127, exemplo, está dizendo aqui que é o Salmo de Davi. O 128 vai estar na categoria dos anônimos. E diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia os sentinelas. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são heranças do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. O 128, logo em seguida, que diz que esse salmo era um salmo que era cantado nos casamentos lá em Israel. Ia ter um casamento, esse salmo ele era recitado nos casamentos em meio aos israelitas. E nos diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como videira frutífera ao lado da sua casa, e os filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa.
Eis que assim são. Abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. Amém? Podeis sentar, e graças a Deus, amados. Então, amados, 2 salmos que eles têm uma sintonia a tratar com a família. Como o pastor falou, um culto hoje alusivo à família, né? E aqui tem muitas famílias, graças a Deus. E nós sabemos, amados, que embora o que queiram pregar nos dias de hoje aí, a sociedade, esse mundo tão moderno quer trazer um novo gênero de família que nós como cristãos não podemos abordar nem aceitar de forma alguma, como foi posto na lição de hoje, né? Tratava sobre esse caso, esse assunto de família. E nós sabemos, amados, que família é homem, mulher, macho e fêmea. Isso constitui uma família, um casal, né? O casal que constitui uma família, macho e fêmea, homem e mulher. O que há fora disso não é reconhecido biblicamente como família. Como tento agora, amados, aí trazer um novo modelo de família, né, para a sociedade. Nós sabemos bem que não é assim. Sabemos muito bem que família é homem, mulher, né, e filhos. Por quê? A mulher e o homem, eles têm como procriar. A mulher, ela foi feita, né, justamente, né, com o dom de poder procriar. Diferentemente de quando querem trazer um outro padrão de família. Mas nós sabemos que é dessa forma. Nós sabemos, amados, que Deus disse que uniciar o homem e a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Então, constituindo-se assim uma família. O casal, o homem e a mulher. Né? O casamento tem que ser dissoluto, monogâmico, né? Tudo isso nós já temos estudado e sabemos que é de tal forma e temos que nos ater de tal forma. E aqui quando o salmista traz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia os sentinelas. O que o salmista está nos trazendo aqui, amados, se nós não colocarmos Deus no centro de todas as coisas, se nós não colocarmos Deus como centro de tudo em nosso lar, em nossa casa, Ele nos traz a visão aqui, amados, em dizer que em vão estamos ali. Se nós não aprendemos a colocar Deus no centro, para entendermos que Deus tem que estar acima de tudo e de todos em nosso lar, nós entendemos, amados, que depois de Deus é a família, não é a igreja. Vamos entender isso. Deus, depois de Deus, família, depois é que vem a igreja. Nós não podemos fazer o contrário. Deus, igreja e família. Não. No padrão que Deus tem nos ensinado e instituído, nós sabemos que Deus está em primeiro lugar e acima de todas as coisas. E nós temos que constituirmos dentro do nosso lar Deus como centro, Deus como primeiro. E aí agora vem a família, para depois sim vir a igreja. Porque, amado, se não tiver família, não tem como ter igreja. Tem que ter a família para que assim haja a igreja. Se não tiver, não tem como ter família. Não tem como ter igreja sem família, tem que ter a família. Então, nós temos que entender, como o salmista aqui coloca, nós temos que aprender a colocarmos Deus em primeiro lugar dentro do nosso lar. Ou seja, nós, cristãos, temos entendido e temos aprendido que temos que ter uma vida cristocêntrica. Esta vida cristocêntrica é como estou aqui dizendo, colocar Deus no centro, Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Não tem como uma família, elas têm uma família próxima, uma família, amados, debaixo da bênção de Deus, sem a presença de Deus. Para estarmos debaixo da bênção de Deus, é necessário nós termos a bênção de Deus. E para termos a bênção de Deus, é necessário colocarmos Deus no centro, Deus em nossas vidas. Nós buscarmos termos Deus a todo instante em nossas vidas, para nos dar a direção. Por isso que ele diz, quando ele coloca aqui, inútil, a cidade em vão vigia a sentinela. Se não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se Deus não tiver, repare que a Bíblia nos diz que quando o justo governa, o povo se alegra, o povo prospera. Quando é o injusto, o povo perece. Por isso que ele diz aqui, que a cidade, se Deus não guardar, se Deus não estiver, em vão vigia os sentinelas. E nós sabemos que é dessa forma, amados. Nós estamos vivendo tempos difíceis, como diz a Bíblia. Estamos vivendo tempos trabalhosos, porque está escrito. E isso tem que se cumprir, e isso tem que ocorrer da forma que está ocorrendo. Mas nós temos, amados, que entender que temos também que fazer a nossa parte diante de Deus, buscarmos a cada dia o nosso Deus.
Porque então, amados, nós temos ainda orado, tem um povo que tem orado. Tem um povo ainda que tem buscado ao Senhor por este motivo, amados. Esta nação ainda encontra-se de pé. Porque quando o povo clama, quando o povo ora, o nosso Deus, Ele ouve e Ele responde. E nós sabemos, amados, que nos dias que nós estamos vendo hoje, estamos caminhando a cada dia mais para tempos onde nós vimos na Bíblia piores do que o que houve em Sodoma e Gomorra. Mas nós, amados, temos que buscarmos fazer a nossa parte para sermos vistos como justos diante de Deus. Porque eu não posso chegar, amados, e encontrar um padrão de justificação diante de Deus se eu não estiver sujeito à vontade de Deus. Para eu estar justo diante de Deus, eu tenho que me ater aos padrões de Deus, à vontade de Deus e me sujeitar à vontade de Deus, abrindo mesmo mão da minha vontade. Eu não posso me ater ao meu querer, à minha vontade. Eu tenho primeiramente que entender qual é a vontade de Deus para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. E aí agora, amado, eu abri uma precedente e segui aquilo que Deus tem me orientado e aquilo que Deus tem me guiado para fazer. Porque assim eu sei, amados, que quando Deus estava a destruir aquelas cidades, que Ele busca os justos que tinha ali. E Ele disse que não tinha o justo. E Ele busca 50 justos. E aí não tem. Vai baixando aquele número. E nós vimos ali que só foi encontrado ali Ló e sua família. Então, amado, nos dias de hoje, nós temos que nos guardar e buscarmos sim, porque dentro em breve o Senhor virá. E a minha família, a tua família, está, amados, aos nossos cuidados. Nós temos que cuidar da nossa família, para que a nossa família a cada dia seja edificada e santificada pelo poder da palavra de Deus. Porque depois que Ele vier, amado, não tem como justificar-se, não tem como fazer mais nada. Depois da vinda do Senhor, não tem como mais eu fazer. Muitas das vezes olhamos para um lado, olhamos para o outro, nos abatemos, nos entristecemos. Muitas das vezes, quando nós vemos que, muitas das vezes a mulher não vê o marido servindo ao Senhor, o marido não vê a mulher, o pai não vê o filho. Isso, amado, nos deixa triste. Eu sei como é isso, porque tem filhos meus que não servem ao Senhor. E isso me deixa triste. Mas não é motivo para que eu me abata e desista deles jamais. Eu vou continuar orando e apresentando ao Senhor. Mas a partir do momento, amados, que eu estou orando por eles, eu sei que eles estão sendo edificados, santificados pelo poder da palavra. Eles não estão salvos porque não reconheceu Jesus como o Salvador da vida deles. Mas eu sei, amados, que estão sendo edificados e santificados porque eu estou orando, eu estou buscando, eu estou apresentando e eu não desisto. Por mais que alguém venha e diga para mim, seu filho não tem jeito, eu repreendo. Eu digo que está repreendido, tem jeito sim. Porque eu sei ao Deus ao que eu sirvo, eu sei a quem estou servindo e qual propósito eu estou servindo. Então eu não estou servindo de qualquer jeito, eu não sou qualquer um e não estou servindo a qualquer um. Eu tenho que entender que eu estou servindo ao Deus que tudo pode, eu sou servo dele e tenho um propósito diante dele. Então eu não desisto. Porque muitas das vezes pessoas vêm, amados, com palavras para fazer com que eu e você desista desta caminhada, desista dos nossos. Mas, amados, nós temos que ser perseverantes. Não podemos jamais desistir dos nossos. Porque a palavra que vem é essa, não tem jeito. E se você aceitar que não tem jeito, realmente não vai ter jeito. Porque a palavra ela tem poder. Mas se alguém diz para você não tem jeito, você de imediato rebate, tem jeito sim. Tem jeito sim. Porque a palavra que fica é a que você absorve. É como se você vai em busca de algo que você muito quer. Você levou um não. E você vai em busca agora de quê? De um sim. Se você vai em busca de um sim, você tem que estar convicto. Mesmo que lá você não receba o sim, mas você tem que ir com a ideia. A ideia é sua. Você tem que ir com a ideia que você vai receber o sim. Você não já pode ir já com a dúvida. Já recebi um não, eu vou por ir, mas vou receber outro não. Você está sendo negativo, você não pode dessa forma. Você tem que ir na convicção que você vai receber agora um sim. Você tem que estar convicto. Você tem que ter a ideia. A ideia é sua. Então quem tem que plantar a ideia é você. Então você tem que ir com a ideia que vai dessa vez dar certo. E você vai receber o sim. É como os nossos. Não podemos de forma alguma desistir. Desistir jamais. Temos que continuar orando. E muitas das vezes a gente vê um levante dali, outro levante daqui. E às vezes as coisas começam a piorar. Amados, nós temos que entender que o meio, o seu tempo, chama-se tempo Cronos. Mas o tempo de Deus chama-se tempo Kairos. E há uma distância grande entre o tempo
Cronos e o tempo Kairos, o tempo de Deus e o nosso tempo. Há um abismo entre um tempo e o outro. O tempo de Deus é totalmente diferente do meu e do seu. O nosso tempo, sabe, amados, como é? É o tempo do imediatismo, é o tempo de já, é o tempo que eu quero agora, é o tempo que tem que ser desse jeito. E o tempo de Deus, amados, é o tempo de quando Ele quer, da hora que Ele quer, da forma que Ele quer. E Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa, amados, se pressionar. Deus não se deixa se levar por isso ou por aquilo. Não, é no tempo dele, acabou. Então, amados, nós temos que saber conduzir o nosso lar na presença de Deus, no tempo de Deus e do jeito de Deus. E entendermos que cada um de nós, sem exceção alguma, precisamos em alguma coisa melhorar. Todos nós precisamos melhorar. Porque a partir do momento que eu entendo que eu tenho que melhorar, o primeiro passo, que quando eu começo a melhorar, eu passo a servir melhor. Se eu passo a servir melhor, eu tenho feito melhor para o Senhor. E para isso, requer melhora da minha parte, da sua parte, da parte de cada um de nós. Agora é nós que temos que entender. Eu não posso olhar para alguém e dizer, você tem que melhorar sem que eu melhore. Não, eu tenho que trazer para mim, entendendo que eu tenho que melhorar em alguma coisa. Eu vou fazer uma autoanálise de mim, não é de alguém, é de mim. E eu vejo que eu tenho que melhorar, e eu me esforçar para melhorar naquilo. Para que eu possa, assim, amados, achar graça aos olhos do Senhor. Porque o principal, amado, é estarmos bem com Deus, estarmos bem espiritualmente. Porque quando nós estamos bem com Deus, bem espiritualmente, nós vamos saber reger bem o nosso lar, nós vamos saber reger bem a obra, nós vamos saber reger bem todas as coisas. Mas se você não está bem com Deus, se você não está bem espiritualmente, não tem como estar bem com outras coisas, de forma alguma. Então, como disse no início, família é projeto de Deus. Então, Deus projetou a família para ser de uma forma. Então nós temos que entender de que forma Deus projetou a minha família, o que Deus tem para mim, o que Deus tem para a minha casa. E aí eu conversar com Deus, e Deus vai me direcionar. E Ele vai dizer para mim e para você, a sua casa é dessa forma, é assim, assim, assim. Ah, Deus, mas eu não quero assim. Não, querer não é seu, é dele. Você não perguntou a Ele de que forma é, então agora você tem que entender que tem que ser do jeito dele, não é do seu. Porque muitas vezes você pede a resposta a Deus, Deus lhe dá a resposta, lhe orienta, diz como é para fazer e você quer fazer diferente. Então não pergunte a Deus, vá na sua própria força. Agora, a partir do momento que você se sujeita à vontade de Deus e quer que Deus seja na sua família e que Deus guie a sua família, tem que ser do jeito dele. Aí cabe a você tão somente obedecer e fazer da forma que Ele quer que venha a ser feito. E aí, amado, eu digo a você, do jeito de Deus, tudo é diferente. Tudo é melhor. Amém? E quanto mais aqui embaixo, e ele diz, eis que os filhos, ele diz assim, inútil vos será levantado de madrugada, repousar tarde, comer do pão de dores, pois assim deles os seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Então, a Bíblia diz que aqui, os filhos são eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Então, filhos, amados, Deus uniu o casal justamente para constituir filhos. E Ele diz que filhos são herança do Senhor. E nós temos que amar essa herança. Nós temos que cuidar, nós temos que zelar, nós temos que ter atenção. Porque nós temos que entender que filho não só quer comida e veste, não. Que filho quer atenção, quer amor, quer respeito, quer carinho. Filhos quer o direcionamento. Nós, pais, amados, temos que entender uma coisa. Nós temos que ser exemplo, principalmente no nosso lar. O pai tem que ser um exemplo no lar. O pai tem que ser um exemplo no lar. Já pensou? Se você não for um exemplo no lar, e você vem para a casa do Deus, e você aqui prega bonito, e fala bonito e tal, e seu filho está olhando ali, e de repente ele pode dizer assim, esse não é meu pai não, ele nem é assim em casa não. Misericórdia. Já pensou? Mas se você rege bem o seu lar, se você é um bom esposo, se você é uma boa esposa, se você cuida da sua esposa bem, dos seus filhos, amados, você está começando bem. O seu ministério começa dentro do seu lar. Não é assim, pastor? O ministério de Edilson começou no lar de Edilson. O meu ministério começou dentro do meu lar. O seu começa dentro do seu lar. O ministério começa dentro do lar. Porque se você não reger bem, se você não administrar bem o seu lar, jamais você administrará bem a casa do Senhor. Jamais. Então, nosso ministério
começa dentro do lar. Cuidando dos filhos. Eu sou o pastor do meu lar. E depois eu sou o pastor da igreja. Eu tenho que começar ministrando dentro do meu lar. Porque a bênção de Deus está lá, está cá, está onde nós formos. Mas o nosso ministério começa dentro do lar, amados. Amém? E o ministério requer, amados, ajuda da família. A esposa tem que ajudar, os filhos têm que ajudar. O ministério, o homem só, ele não tem como ter ministério. Tem que ter família. A esposa tem que ajudar, os filhos têm que ajudar, tem que contribuir. Mas para isso, amados, eu digo mais uma vez, o ministério tem que começar bem dentro do lar. E dali vai expandir. Começou bem dentro do lar, ali vai expandir. E quando você vier administrar a obra do Senhor em qualquer lugar, você vai saber reger. Sabe por quê? Porque o seu ministério teve alicerce. Porque uma casa sem alicerce, ela logo... né? E se você não tem alicerce, se você não tem um ministério já ali é fundado, ali já de alicerce dentro do seu lar, como é que você vai poder erguer? Como é que você vai fazer com que ele tenha substância? Não tem como. Então começa dentro do nosso lar. Amém, igreja? E a família, amados, mais uma vez eu digo, eu amo família. Tem uma pessoa que defende, que luta, que ama a família, sou eu. Sou eu. Eu gosto muito. E ele diz, como flechas na mão do valente, assim são os filhos na mocidade. Bem-aventurado é o homem que enche deles a sua aljava. Não será confundido quando falarem com seus inimigos à porta. Eles não serão confundidos. Eles saberão se defender. Quando você rege bem o seu lar, você orienta, você sabe criar os seus filhos, porque a responsabilidade é nossa. E a Bíblia diz, ensina o teu filho no caminho que deve andar. Como é que eu vou ensinar? No caminho que eu tenho andado, eu tenho que ensinar ao meu filho. O caminho é esse. O caminho é Cristo. O caminho é o Senhor. O caminho de Deus é esse. E aí conduzi-lo neste caminho. É responsabilidade nossa. Família, amados, é para ser tratada dessa forma, com orientação, de forma, amado, sistemática, mediante a palavra de Deus. Porque nós temos isso, amados. As pessoas estão aí, não faz questão, família acham que é qualquer coisa, acham que família é... Não, amados, família é o princípio, é o primórdio de Deus. Família é projeto de Deus. E família, amados, é para ser tratada da forma que Deus quer que seja. Como é que você gostaria de ser tratado por Deus? De qualquer jeito? Não. Você quer ter a atenção de Deus. Você quer ter a resposta de Deus. Você quer desfrutar das benesses de Deus. Então aqueles que é responsabilidade sua, aí ele quer ter o quê? A sua atenção, quer ter o seu carinho, quer ter a sua resposta, quer estar próximo a você, quer que você seja um exemplo, que ele quer ser um exemplo também. Isso é maravilhoso. Eu acho lindo quando um filho chega para o pai, para a mãe, e diz, pai, você é meu herói. Aí você entende que ali aquele pai tem sabido conduzir lá. Ele diz, pai ou mãe, eu me orgulho de você ser meu pai. Eu me espelho em você. Eu admiro você. Por quê? Porque esse lar está sendo bem regido. Agora, quando você ouve, ter um pai como você é melhor não ter. Misericórdia. Só sabe aquela pessoa ali o que está passando, o porquê. Né? Ter uma mãe como essa é melhor não ter. Dói, é triste. Mas nós, amados, sabemos que ao nosso meio, nós temos que saber que temos que agir diferente, né? Adquirirmos o respeito dos nossos filhos. Ele nos respeitando e nós respeitando. Não tem que ter o respeito só de um lado, não. O respeito dentro do lar tem que ser respeito mútuo, dos filhos para com os pais e dos pais para com os filhos. É dessa forma que Deus é ensinado e é dessa forma que agrada a Deus. Amado, uma casa que tem desordem, Deus não tem como chegar. Ou tem ordem, ou Deus não está no negócio. Viu, amados? Não tem, não. No lugar, repare que ele diz que o culto ao Senhor é um culto com ordem e decência. O meu lar tem que ter ordem, tem que ter decência. O seu lar tem que ter ordem, tem que ter decência. Na família tem que ter ordem, tem que ter decência. Porque em um lugar de bagunça, um lugar que não tem dono, Deus não chega, Deus passa por longe. Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus organizado, amados. Deus é muito organizado. Amém? Deus é organizado, queridos. E nós temos que entender que nós também temos que nos organizar. Pôr o nosso lar em ordem.
Repare que quando Deus manda Isaías visitar Ezequias, e ele leva uma palavra dura. Porque Deus, quando quer falar, ele fala do jeito dele. Não, do jeito dele, acabou. Deus foi direto, mandou o homem lá e disse: olha, diga a Ezequias que para ele não tem jeito não. Ele não vai se levantar daquela cama. Ele morrerá, certamente morrerá e não viverás. Imagine o impacto que foi para aquele homem. Mas repare que Deus fala em casa. Certamente que era alguma coisa que estava fora do lugar. E Deus disse: antes de morrer, mas põe em ordem a casa. Deus traz a atenção dele. Ele diz: põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerá e não viverás. Foi impacto aquele homem. Mas aquele homem era um homem que já tinha intimidade com Deus, conhecia Deus. E ele simplesmente, a Bíblia nos diz que se virou para a parede, chorou muitíssimo e orou ao Deus dos céus, pedindo a misericórdia de Deus, falando com Deus, pedindo que Deus reconhecesse que um dia ele estava com a casa em ordem, porém naquele momento estava em desordem. Mas ele atendeu a ordem de Deus quando orou, e entendeu que tinha que botar em ordem, e ele foi. E a Bíblia diz que Deus agora diz que mudou a sentença daquele homem. Ele estava sentenciado à morte, e Deus agora, ouve a oração daquele homem, e ele dizendo que agora ia, contou o seu relato a Deus, certamente disse a Deus que ia pôr a casa em ordem. Deus viu que havia sinceridade e deu uma outra oportunidade. Deu oportunidade. Alguém pode chegar e dizer: você não tem jeito, você se afastou, você desviou, não tem jeito. É mentira, tem jeito sim. Deus continua de braços abertos para você. Ele não vai lhe obrigar, ele não vai tomar você à força, mas ele está te aguardando de braços abertos. É só você querer. No 28 ele diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Oh, glória a Deus. Bem-aventurado é o que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Quando teme ao Senhor, não é ter medo de Deus. Temer não é ter medo. Temer é ter reverência. Entender que Ele é Senhor e que você é servo. Que tem pessoas que falam: eu tenho temor de Deus, eu tenho medo de Deus. Não, não é ter medo de Deus. Temor ao Senhor não é ter medo de Deus, muito pelo contrário. É você ter reverência, você se dobrar à vontade de Deus, você entender que Ele é quem manda. Aí é o temer a Deus. Quando se tem o temor de Deus, amados, nós nos afastamos do pecado. Nós, antes de fazer uma coisa, já vem aquele impacto assim, você recua, você não vai avante. Até hoje de manhã, ministrando ali na escola bíblica, no Bananeira, eu estava falando que há diferença de pecado e de iniquidade. As pessoas pensam que é a mesma coisa, de jeito nenhum. O pecado é, você pecou muitas vezes inconsciente, ou pecou, mas a iniquidade é quando você peca, entendendo, já conhecedor da palavra, já entendendo que aquilo é pecado, e você vai e comete, isso chama-se iniquidade, é muito maior que um pecado. Então nós temos que nos cuidar, nos resguardarmos. Mas se você tem um temor do Senhor, você vai afastar. E a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Olha, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então nós temos que ter esse temor, nós temos que ter reverência, nós temos que entender, como inicialmente eu falei, qual é a vontade de Deus para a minha vida. Qual é a vontade dele para mim? Qual é a vontade dele para a minha casa? Qual é a vontade dele para a minha família? Muitas vezes nós fazemos e projetamos algo e Deus tem algo totalmente diferente. Tem algo diferente totalmente que nós nos surpreendemos e, mas Deus, eu tinha projetado assim, e eu já arrumei tudo aqui, Deus, e eu já projetei, irmã Lúcia, e fez assim, e Deus disse: mas o meu projeto agora é esse. O que é que eu vou fazer? Seguir o projeto de Deus e abrir mão do meu. Por quê? Eu sei que aquele meu, se eu for pôr ele em prática, ele vai à falência. Mas agora eu vou, amado, colocar o projeto de Deus para dar andamento. Eu sei que vai prosperar, porque o projeto dele é diferente do meu. O que ele tem para mim é muito maior do que o que eu projetei para mim mesmo. O que Deus tem para você é muito maior do que aquilo que você tem projetado. Mas você tem que entender e buscar em Deus o que é o projeto dele. Qual é o projeto? O que ele tem projetado para mim? Amados, na família, Deus tem prosperidade. Na família, Deus tem louvor. Na família tem graça. Na família tem crescimento. É só estar no centro da vontade de Deus. E ele diz aqui,
pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. Aquele que teme a Deus, o bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aí a promessa de Deus agora, Deus está dizendo que é isso. Agora Deus tem uma promessa, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. Aí uma promessa de Deus, ó, se tiver, né, no caminho, comerá do trabalho, para não ser pesado dos outros. Deus não quer, Deus não está contando com preguiçoso e com folgado, não. Deus quer que você trabalhe e se mantenha, né? Esse negócio de chega, Deus manda e Deus mandar, mas você tem que trabalhar. Deus não vai deixar de você ter, não. Agora você tem que trabalhar, né? Esse negócio de ser folgado, esperar pelos outros, não é de Deus, não. Isso aí, negócio de preguiçoso, não tem nada de Deus aí. A verdade é essa. Não tem esse negócio de, não, amigo, Deus não conta com preguiçoso nem com folgado, não. Deus quer que você trabalhe para se manter, para não ser pesado ao seu irmão. Repare que todos os discípulos, vocês já observaram na Bíblia, quando o Senhor chamou, Jesus chamou, todos eles estavam ocupados em alguma coisa, todos eles estavam em uma ocupação. Aí Deus disse, larga aí, nem. Todos estavam ocupados. Amém? Então, Deus conta, amados, com esses. E aí você está no caminho, aí tem essa promessa, olha, feliz será e te irá bem. Glórias a Deus. A tua mulher será como uma videira frutífera, oh glória, ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Vendo que outra promessa? Repare que ele dá, amados, ele dá uma aberturazinha ali de como será o bem-aventurado. Aí agora vem a promessa. Repare que ele já me deu uma promessa aqui, a minha, a você. Aí cara já vem prometendo outra, tua mulher será de tal forma assim, e os teus filhos ao redor da tua mesa. Bênção de Deus. Mas você viu, ó, bem-aventurado é aquele que teme, ó. Você tem que temer e andar nos caminhos do Senhor. Aí, repare que de imediato Deus vai dar duas promessas, né? Olha, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Agora ele já vai, pois comerá do trabalho da tua terra, feliz será e te irá bem. Olha, feliz será e te irá bem, oh glória a Deus. E comerá do trabalho das tuas mãos. Aí ele coloca aqui mais uma promessa. A tua mulher será como uma videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim serão abençoados o homem que teme ao Senhor. Aí ele coloca aqui de novo, olha, será abençoado. Agora tem que temer o Senhor. Tem que estar nos caminhos do Senhor. Tem que temer a Ele. Será bem-aventurado. E aqui eu não estou pregando o evangelho de prosperidade, não, porque esse evangelho não é de Cristo. Eu estou pregando aqui o evangelho da graça que foi conquistado na cruz do Calvário. É? Aqui não tem espaço para evangelho de prosperidade, não, porque esse evangelho não é de Cristo. Ele alertou a gente. Estamos aqui falando do evangelho que foi conquistado na cruz do Calvário. E aqui é a promessa. Agora tem que você temer, tem que se sujeitar à vontade, tem que estar no caminho dele. Aí tem essas promessas de Deus. É promessas de Deus, não é de qualquer um não, amados. Amém, igreja? Amém. E vamos adiante. Eis que será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Aí Deus disse, você está regendo bem o seu lar, está cuidando da sua família, está temendo ao Senhor, está se ajeitando. Aí ele diz, tu verás os filhos dos teus filhos prosperando na casa do Senhor. Né? Aí ele está dizendo, a tua posteridade, tu verás. Agora, para isso, você viu o que tem que acontecer? Nós temos que ter esse temor, temos que nos guardar, temos que nos sujeitar à vontade de Deus, ao que Deus tem para cada um de nós, amados. E como eu digo como eu disse, amados, o meu, o seu, o nosso ministério começa dentro do lar. Nós temos que nos esforçarmos para ser um bom esposo, amando, respeitando e cuidando das nossas esposas. Nós temos que nos esforçarmos para ser um bom pai, amando, cuidando, respeitando os nossos filhos, para adquirirmos o respeito dele. A esposa tem que se esforçar para ser uma boa esposa, amando, respeitando, cuidando dos filhos, ocupando o seu dever de mulher, de mãe, de amiga do lar e de companheira de ministério. O ministério do pastor Edilson sem Lúcia não prospera. O meu sem a minha esposa não prospera. Não, e aqui eu não estou dizendo isso aqui porque Lúcia está aqui, não. É uma realidade. É assim? Seu ministério sem Lúcia, como seria? É verdade. Por quê, amados? Ela está aqui, quietinha, mas está ali intercedendo, está orando, está apresentando. E ele
ter os seus momentos com ela, de ali conversar sobre a obra, um dá direção, um dá aconselhamento ao outro, e tem que ser assim. O ministério dele começou, graças a Deus. Você vê os filhos aqui, os netos aqui, mas por quê? Porque esse ministério teve alicerce, começou de casa. Agora, se fosse um ministério qualquer, que começasse de qualquer jeito, não tivesse alicerce, provavelmente, mas não teria prosperado de tamanha forma. Mas quando se tem alicerce, cresce, abrange, vai além. Tem que ter alicerce. O casamento tem que ter alicerce. O ministério tem que ter alicerce. A família tem que ter alicerce. E o alicerce da família chama-se Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Nós temos que estar alicerçados em Jesus. E mais uma vez eu digo que família é projeto de Deus. Cuide, amado, da sua família. Não deixe que essa modernidade tire o afeto. Sente com sua família, converse, jantem junto, tome café junto. Faça nesse negócio, um está na mesa, outro está no sofá, outro está lá na calçada. Isso é horrível, amados. Isso não é padrão de família, não. De jeito não, isso é padrão de bagunça. Padrão de bagunça. Padrão de família é a família ali na ceia. Não sei. A ceia, toda refeição sua é uma ceia. O meu jantar é uma ceia que Deus proporcionou. O meu café da manhã é uma ceia que Deus proporcionou. O meu almoço é uma ceia. Tudo isso é conhecido diante de Deus como uma ceia, em reunião, em família. E tem que ser assim, amados. E família que Deus projetou é para estar junto, para estar unido. Não é um aqui no sofá, um outro na varanda, o outro no computador, na hora de uma refeição. Nada, isso é bagunça, gente. Isso não é família, é uma casa de desordem. Se alguém tiver assim, problema seu, eu não vou lhe pedir desculpa por isso. Eu estou dizendo aqui o que está na Bíblia. O que é padrão de família. É isso. Amém? O que é padrão de família, que eu conheci desde a infância, é isso. E eu tenho levado. E a Bíblia me mostrou que é assim. Então não vou chegar, se tiver alguém assim, me desculpe. Desculpe coisa nenhuma. Eu estou dizendo a você como é a família que Deus constituiu aqui mediante a sua palavra. Amém? E que Deus nos abençoe e nos dê graça. E que passamos, amado, a cada dia melhorarmos. E que cuidemos bem da nossa família. Cuide bem da sua família. Amém? E que Deus nos abençoe. Muito obrigado, meu pastor. De todas as provas que eu já passei. Vamos ficar de pé, irmão? Vamos adorar o Rei? É bem difícil, Senhor. Todos de pé em nome de Jesus. A gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Você pode adorar, adore. Mas do passado vem e querem me fazer parar. Ou mesmo palavras de alguém. Adore, irmão, adore o Rei, adore. Não quer na gente acreditar. Quase parando sem força e vigor. A gente lê a palavra, encontra bastante poder para vencer e continua a jornada. E vê que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. E saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Oh, aleluia. Grande é o teu nome, Deus. Oh, aleluia.
Senhor te dá força nessa noite. Encontra bastante poder pra vencer. E você vai vencer. E continua a jornada. O passado fica para trás. Sei que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz venceu por nós. já venceu. Saber que dele não lembra mais. Você canta pra quem? Eu canto pra glória de Deus. Então cante agora. Nenhuma. Nenhuma condenação há. Para quem? Para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que é certo que provas virão. Pode ir em prova. Investidas do tentador. Mas tem uma coisa. Mas Nenhuma condenação há aquele que está em Cristo. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão. Pode vir. Investidas do Mas o Senhor está conosco. tentador. Ele está conosco. Mas Nenhuma condenação há. para quem está em ti, o Senhor. Aleluia. Maravilha, louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de chamar os casais para vir aqui para frente em nome de Jesus. Os casais vêm aqui para frente. Aleluia. Todos os casais vêm aqui para frente em nome de Jesus. Lúcia, vem aqui para perto de mim. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Cadê a esposa do nosso irmão Cosme? Venha para perto da sua esposa em nome de Jesus. Glórias a Deus. Deus Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, está aqui, ó Pai, no púlpito. Abençoa, Pai, a cada um dos casais, ó Pai. Continua com tuas mãos estendidas, nos protegendo, nos dando livramento, ó Pai, do adversário que nos procura, ó Pai, fazer entrar em causa dos casais, querendo, Pai, dividir as famílias. Mas no nome de Ti, ó Deus, e do Teu Filho Jesus Cristo, e na pessoa bendita do Espírito Santo, que os anjos acampem em volta de cada casal, ó Pai, dando a proteção divina até o dia glorioso a qual nos aguardamos, ó Pai, a qual é o arrebatamento da remida igreja do Senhor, a qual cada casal faz parte desta igreja que foi comprada com Teu precioso sangue. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, ó Deus, vos pedimos, ó Pai, a proteção divina. Protege-nos a cada um dos casais, a qual se encontra presente. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu vos peço e agradeço desde já para sempre. Amém. Terezinha. Pai amado do céu, protege esses casais que estão aqui presentes, Deus. Cobre com Teu sangue, com a Tua proteção, Pai. Pai amado, que venha a união, a comunhão em cada um, Pai amado do céu. Tenha confiança em cada um, Pai amado do céu. Que venha compreender cada um deles, meu Deus. Os filhos estão bem, Pai. Que tenha união nas famílias. Tem cada família deles que estão aqui presentes, familiares, meu Deus. Pai, cobre com Teu sangue, com a Tua proteção divina, Pai amado do céu. Levanta cada um na Tua presença, Pai. Que venha te buscar a Tua presença cada vez mais. Porque sem Ti nada eles são, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que ajude a eles a buscar a Tua face, Pai, cada dia, Senhor. Porque se Ti não tiver, Pai, presente a cada um deles, Senhor, Pai amado do céu, nada dá certo, Jesus. Que o Senhor venha cada um a levantar cada um deles, Pai amado do céu, na união, na compreensão, e se levantar para buscar a Tua face, Pai, cada dia, Pai, junto com os Teus filhos, Pai, e Ele ensinar a cada um dos Teus filhos como que deve andar, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Oh, Senhor, continuando ainda, Pai, Senhor da glória, queremos apresentar, Senhor, cada casal. Deus amado, Deus querido, Senhor da glória, vai entrando, Deus, com providência. Oh, Espírito Santo de Deus, Pai amado, Pai querido, Tu és aquele que conhece, Tu és aquele que faz, Senhor, e é diante do Teu nome santo, do Teu nome poderoso, ó Deus, do Teu nome tremendo, ó Pai, que nós queremos apresentar cada família, Pai amado e querido, Deus, Senhor da glória. Pai, eu não conheço lá no íntimo, eu não conheço lá no profundo, Deus, mas Tu és aquele que sonda, Tu és aquele que faz, Senhor, e eu te peço, Deus, na autoridade do Teu nome santo, do Teu nome tremendo, Senhor, entra com providência nas famílias, Pai, liberta aqueles que estão oprimidos, liberta, Deus, aqueles que ainda não aceitaram a Ti como Salvador. Deus amado, eu te peço, porque eu creio que Tu és o mesmo Deus, o Senhor não mudou, o Senhor não muda, o Senhor é aquele que liberta, que transforma, Tu és aquele que batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Por isso, Pai, nós já queremos Te agradecer no Teu nome santo, no Teu nome tremendo, no Teu nome poderoso, agora e para todos sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus adentrado ao nosso coração, as doces consolações, a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja com toda a igreja de Cristo, hoje e para todos sempre. Todos com alegria cantam.